e a gente começa o Arena e vai direto para Brasília com a nossa repórter Caroline Rossito, que está desde ontem acompanhando a PEC do estouro, vai atualizar tudo para nós. A proposta foi aprovada em segundo turno, agora há pouco, e vai para o Senado. Carol, boa noite, querida. Oi, Raquel, boa noite para você, boa noite a todos. Nós duas, né, estávamos aqui até o fim da noite, acompanhando de perto, então, a votação da PEC do estouro. E como você disse, sim, agora há pouco, os deputados concluíram a votação em segundo turno desse texto, olha, por 331 votos a favor e 163 votos contra, inclusive o mesmo placar a favor do que aquele que a gente acompanhou ontem à noite, né, em relação ao primeiro turno. Bom, lembrando que eram necessários 308 votos no mínimo para conseguir aprovar essa matéria. Uma margem que na avaliação de líderes do PT, que a gente conseguiu ouvir rapidamente, bastante positiva, viu? Deputados ali, principalmente o deputado José Guimarães, disse que é um bom começo para construir a base do governo, do próximo governo, né, do governo eleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse momento, os deputados ainda estão encerrando a votação dentro do plenário, porque tem um destaque em análise, né? Um destaque sendo analisado, um destaque que foi apresentado pelo Novo, que trata ali sobre a questão do trecho que muda o PIS/PASEP e permite o uso desse dinheiro para custear investimentos permitidos com o excesso de arrecadação. Bom, quais são os próximos passos em relação a essa matéria? Depois que o texto de fato for concluído 100% aqui na Câmara dos Deputados, ele volta para o Senado Federal. Isso porque ele sofreu alterações, né? Principalmente naquele trecho que trata sobre o dispositivo da emenda individual para os parlamentares, dos deputados, com aquela transformação das emendas de relator que foram transformadas ali inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o deputado Elmar Nascimento colocou esse dispositivo no texto, o que trouxe ali uma modificação, e isso obriga que essa matéria volte para a análise dos senadores, o que deve acontecer ainda hoje. Agora há pouco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse no plenário da Câmara que o presidente Rodrigo Pacheco já se comprometeu em abrir uma sessão assim que esse tema encerrar aqui na Câmara dos Deputados para votar todo o texto completo ainda nesta quarta-feira, com expectativa de promulgação já na quinta-feira, né? No início da tarde, os deputados retomaram a votação analisando alguns destaques. Isso já foi concluído. E ontem, né, Raquel, a gente viu aquela longa discussão durante toda a tarde para garantir a ampliação do teto em 145 bilhões de reais para conseguir pagar o Bolsa Família em 600 reais. A gente segue acompanhando de perto aqui o finalzinho dessa votação, viu? Eu vou trazendo as atualizações para vocês. Volto aos estúdios. Maravilha, Carol. Qualquer novidade, nos chame aqui. Vamos ao nosso debate. Eu quero começar também lá de Brasília com o ex-ministro Cardoso. Ministro, aproveito para explorar a sua experiência. Já viveu muitas votações na Câmara como essa. Vitória do governo ou vitória do Congresso ou vitória de ambos? Eu acho que é uma vitória de ambos, porque houve uma negociação política que, obviamente, recebeu um calor a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que, a meu ver, corretamente pôs fim ao orçamento secreto. E aí houve um diálogo político, como tem que acontecer. Não é simples, nós estamos num processo de formação de um novo governo, em que os partidos todos começam a negociar, discutir, e desde que a ambiência desse diálogo seja saudável, ou seja, desde que nós tenhamos todo um processo de negociação política, como é próprio da democracia, sem qualquer ofensa a perspectivas republicanas, isso é muito bom. Ou seja, esta PEC tinha que ser aprovada. Se, por um lado, nós temos o dever de respeitar a responsabilidade fiscal, o equilíbrio das contas, isso é fundamental, de outro lado, nós temos que pensar também na população brasileira e da situação em que hoje o país está no final do governo Jair Bolsonaro. Então, isso representa um equilíbrio, representa uma negociação e um bom início. Um bom início para o Congresso, um bom início para o governo. Stefan, o ministro trouxe uma frase eloquente. Essa PEC tinha que ser aprovada. O mercado pensa um pouco diferente. Tinha mesmo? Olha, Raquel, bom, obrigado pelo convite, obrigado a todos pela oportunidade. Acho que a gente
precisava porque o orçamento realmente estava desatualizado em relação aos padrões econômicos e o gasto que já tinha sido encomendado para o ano que vem. Então, faz o sentido a fala do ex-ministro. A preocupação do mercado é mais pelo tamanho, né? A gente, quando vê a quantidade de dinheiro necessária para manter o Auxílio Brasil, né, ou Bolsa Família, no valor de R$600 e mais alguma extensão, falava-se em números ao redor de 70 bilhões de reais, né? E aí talvez com algum outro tipo de programa adicional, recomposição, a gente poderia chegar a alguma coisa ali próximo de 100 a 120 bilhões de reais. Então, o valor de 145 bilhões, mais a possibilidade de gastos adicionais com investimentos por conta das receitas extraordinárias, é um valor muito acima do que o mercado esperava. Então, por isso essa preocupação, uma expansão fiscal, no momento em que a economia deve fechar o ano crescendo próximo de 3%, se isso não pode gerar uma preocupação adicional com o fiscal para frente e com a inflação para o próximo ano. Hélio, teve um destaque do Partido Novo que causou ali atenção do governo, que era para você, a âncora fiscal, a próxima âncora fiscal que o governo quer fazer, ela não ser por projeto de lei, ela continuar sendo por proposta de emenda constitucional. E não passou, e surpreendentemente não passou, porque os republicanos, partido, né, que não é nem oposição nem governo, mas que votou contra a PEC ontem, votou contra o destaque hoje também. Então, eles ficaram aí em cima do muro, né? Não aprovaram a PEC, mas também pegaram e derrubaram o destaque, que era um destaque que ia deixar a PEC mais restrita, que ia colocar mais amarras fiscais. Como é que você avalia essa movimentação dos republicanos? Raquel, boa noite a todos. É muito triste, eu acho que hoje é um dia triste. O teto de gastos, que tinha um status constitucional e, portanto, serve como âncora, como alguns dizem, eu chamaria de algemas aos políticos, que não podem fazer populismo com as contas públicas e com os gastos. Esse teto de gastos, por ter esse status na Constituição, é o que nos trouxe uma redução das taxas de juros de 14% na crise da Dilma, até agora umas taxas de juros muito mais baixas que essas, até o início até a eleição, pelo menos, estava muito mais baixo, reduziu o desemprego e nos trouxe uma estabilidade que a gente não via há muito tempo no Brasil. O que aconteceu hoje, com a ajuda do voto dos republicanos, como você falou, é retirar essa algema da Constituição, ou seja, agora você pode remover essa algema por maioria, ao invés de 3/5, dupla votação nas duas casas, por maioria, apenas nas duas casas, substituindo por uma nova âncora fiscal. Só que agora não existe essa âncora fiscal, não existem essas algemas. Foi revogada e não se colocou nada no lugar. Então, é um dia muito triste, porque isso que vem gerando a instabilidade que a gente está vendo nos mercados agora. Gente, só lembrando vocês, quando quiserem falar, me peçam a palavra, não esperem só por mim, isso aqui é uma conversa. Samantha, faz sentido o teto de gastos na Constituição como uma proposta de emenda constitucional? A ideia de colocar o teto de gastos na Constituição é justamente evitar que qualquer lei ordinária venha dispor de maneira contrária ao que diz o texto constitucional. Então, ela tem uma força muito maior do que uma lei ordinária, até porque o quórum de aprovação é 3/5, votação em 2 turnos, ela é mais rigorosa. Quando eu coloco isso por meio de lei ordinária, ela pode ser modificada por maioria simples, ela perde muito da sua força, não é? Que é o que o colega colocou. Então, hoje o teto de gastos, ele não tem o mesmo impacto e a mesma força de uma norma constitucional. Ele deixa de ser esse parâmetro. Mas a gente assistiu no governo Bolsonaro a Constituição ser alterada várias vezes por PEC, não adiantou muito tá na Constituição. Queria ouvir o ministro Cardoso sobre isso. Faz sentido, ministro, o teto de gastos, uma regra de gastos na Constituição? A meu ver, não. Isso para o governo Jair Bolsonaro, para o governo Lula ou qualquer outro. Eu acho curioso essa dimensão, esse fetiche constitucionalista que às vezes nós temos em relação à estabilidade.
A Constituição dos Estados Unidos da América, ela tem pouquíssimos artigos e não tem teto fiscal nenhum. Várias constituições do mundo têm estabilidade e não têm teto fiscal nenhum. No Brasil, quando nas disputas políticas alguém quer sacramentar algo, coloca algo na Constituição, o que faz que a nossa Constituição fique extremamente casuística e extremamente sujeita a embates dessa natureza. Ou seja, não é por regras dessa natureza que você consegue a responsabilidade fiscal. Também não é por regras dessa natureza que eu acabo liberando situações que são necessárias de acordo com a conjuntura. Era impossível, neste momento, não ter uma aprovação, porque o teto engessava demais. Pode-se discutir se o valor é bom, se o valor é mau, e aí vai influenciar a nossa ótica. Quem, por exemplo, defende uma ótica mais social dirá R$600 só, que pouco. Quem olhe pela ótica do mercado vai dizer, tudo isto? É aí que a equação do debate democrático se coloca. E me parece que é muito melhor que certas situações sejam tratadas no plano da lei ordinária do que engessar na Constituição, a exemplo do que faz a maior parte dos países capitalistas do mundo. Ou seja, teto de gastos na Constituição me parece algo bastante excessivo e leva a situações desse tipo. Você frequentemente, como Bolsonaro propôs, e agora o novo governo propõe, você tem que abrir mão do teto para poder regular a conjuntura de uma forma mais adequada. Temos, então, duas visões diferentes sobre essa polêmica jurídica, né? Teto de gastos, regra de gastos na Constituição ou não.